Boa tarde. Retomamos, então, os nossos encontros do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia. Hoje, novamente, com a presença do nosso Maurício Fernando Pita, que já fez as duas primeiras apresentações. Como já dito na apresentação do primeiro dia, o Maurício realiza pesquisa de pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação em Filosofia na UEL. E o Maurício vai parece que apresentar hoje a palestra, que é uma espécie de fechamento de conclusão das duas primeiras, né? E o título da palestra de hoje é Sonhos e Espectros, o caso Spinoza. Então, Maurício, muito obrigado novamente pela disposição e contigo a palavra. Obrigado, Weber. Eu só vou compartilhar a tela aqui rapidinho, entrar com uma nova conta. Iniciar agora. Logo aparece. Apareceu aí? Apareceu. Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Depois desse grande ato que a gente teve, né? A gente vai retornando aqui para a nossa série de palestras sobre multinaturalismo e teoria da expressão. Como eu havia comentado no primeiro encontro, essas palestras elas têm uma continuidade, mas até não tem problema a gente ter esse ato, porque basicamente cada palestra pode ser tomada isoladamente. Ela tem um núcleo ali problemático que pode ser tomado como uma discussão à parte. Sobretudo essa última, né? Porque aquela argumentação toda em torno da compatibilidade entre multinaturalismo e teoria da expressão, univocidade, equivocidade, ela meio que se suspende um pouco para a gente observar isso que eu chamo de o caso Spinoza, né? São esses conjuntos de cartas em que Spinoza se defronta com o problema da imaginação, o problema da imagem, o problema do espectro, né? A relação entre imaginação e razão, né? Então a gente vai se concentrar em grande parte da palestra nisso. Em dados momentos a gente vai retomar alguns pontos que já foram abordados com relação principalmente à cosmologia Yanomami, né? Mas eu já deixo aqui de início uma recomendação de não se fixar tanto nos detalhes da cosmologia Yanomami, tá? Quando eu reapresentar ela, né? O mais importante aqui é entender a dinâmica de desencontro e equivocação entre planos, mais do que os nomes, mais do que as entidades específicas dessa cosmologia e tudo mais. Ela está aqui só como um exemplo para a gente pensar essa dinâmica e se a expressão ela funciona no caso, não só no caso Yanomami, mas na teoria do multinaturalismo, que é esse o meu problema, mais do que o pensamento indígena, né? O pensamento indígena consegue se cuidar de si mesmo, o pensamento indígena são pensamentos, né? São muitos pensamentos, mas a minha questão é mais com essa teoria específica que visa fazer essa ponte, né? Que é o multinaturalismo ou perspectivismo ameríndio. Eu queria abrir aqui a palestra de hoje com uma espécie de epígrafe. Na verdade, duas espécies de epígrafe que a gente tem aqui projetadas na tela, né? De um lado, a gente tem uma fotografia da Cláudia Andujar, que é uma filósofa, é uma fotógrafa, né? Uma filósofa visual, né? Uma fotógrafa que eu acho que, salvo engano, ela é polonesa, ela fugiu da Segunda Guerra, enfim, tem toda uma história dela, e ela tem uma história muito profícua com os Yanomami, né? Ela é amiga do Bruce Albert, ela é amiga do Davi Copenaua, e grande parte da obra dela se concentra em fotografia do povo Yanomami, fotografias belíssimas, com técnicas de dupla exposição e tudo mais. E essa é uma das fotografias dela, de uma série chamada Sonhos, vocês conseguem encontrar facilmente na internet, né? É uma das fotografias dela que retrata, de certa maneira, o estado da queda do céu, ou seja, do colapso de planos que está previsto na escatologia Yanomami, né? Seria um estágio final de desequilíbrio cósmico que acaba sendo acelerado
pela ação intrusiva de outro povo, de um povo estranho, que são o que o Schopenhauer chama de NAP, né, os brancos, né, ou os não indígenas, a gente poderia pensar. Porque nós, brasileiros de cidade, nós também somos NAP, de certa forma. E é interessante essa imagem porque, claro, que ela diz muito por si mesma, mas ela é muito interessante porque ela nos mostra um pouco desse imbricamento, né, dessa sobreposição de planos, esse imbricamento de dobras e desdobras que a gente presencia nas nuvens, o céu, no corpo dos Yanomami, que estão em primeiro plano aqui, né? Esse conjunto, essa constelação de pontos que aparecem também salpicada, é muito interessante porque, da mesma forma como a Cabala, né, que apresentei em alguns encontros atrás, ela serve de uma boa analogia para a teoria, para a dinâmica expressiva do Spinoza. Essas fotografias servem de boa analogia para a dinâmica expressiva da cosmologia Yanomami. Tá? Por outro lado, aqui a gente tem um poema do Borges, né, que é sobre Spinoza, o nome do poema, Spinoza. E, bom, o Machado de Assis também tem um poema com o mesmo título, né, que é um poema muito bom também, é um soneto também, né, só que ele foca num outro aspecto mais mundano, mais fabril do Spinoza, enquanto que o Borges, esse poeta argentino do realismo fantástico, né, ele foca num aspecto muito mais metafísico, muito mais quase sobrenatural do Spinoza, né? E por isso que eu acho ele interessante. Ele tem outro poema também sobre Spinoza, que é o Baruch Spinoza, o nome do poema, mas eu acho que esse daqui nos serve mais, né? Eu vou ler o poema aqui como epígrafe, e eu comento uma coisa ou outra, mas como poema, ele diz muito mais do que eu posso afirmar. As translúcidas mãos do judeu trabalham na penumbra dos cristais, e a tarde que morre é medo e frio. Poderia ser feita de medo e frio. As tardes pelas tardes são iguais. As mãos e o espaço de Jacinto que empalidece no confim do gueto quase não existem para o homem quieto que está sonhando um claro labirinto. Não o turva a fama, esse reflexo de sonhos no sonho de outro espelho, nem o temeroso amor das donzelas. Livre da metáfora e do mito, ele elabora um árduo cristal, o infinito, mapa daquele que é todas as suas estrelas, todas as suas próprias estrelas. Né? O que esse poema nos diz na superfície é basicamente a construção que Spinoza faz a partir do seu trabalho laboral com lentes de óculos e, enfim, que era o trabalho dele, né, para além de filósofo. Né? Você filosofa ou você trabalha também? Ele também trabalhava com produção de lentes, mas ele abstrai dessa produção justamente a produção geométrica da ética, que é a construção desse edifício de expressão da substância, dos seus modos, dos seus atributos. Né? É esse labirinto, que é um labirinto paradoxal por ser um labirinto claro e distinto. Né? Não é o labirinto do Minotauro, é o labirinto que se exprime pela razão, por toda uma arquitetônica muito bem encaixada, muito bem produzida, né? Sem falhas, fechada em si mesmo. Agora, o paradoxo que eu acho que é mais interessante desse poema, para além disso, do Claro Labirinto, é o sonho. Spinoza, segundo Borges, é aquele que nega a metáfora e o mito. Ele se livra da metáfora e do mito. Ele também nega o seu cotidiano, né? Ele nega esse espaço do Jacinto, esse espaço do confim do gueto, no qual as mãos trabalham nas lentes, né, de óculos que ele faz para vender no comércio de Amsterdã, dos Países Baixos, né? Mas ele abstrai de tudo isso, do cotidiano, da metáfora, do mito, de todos esses aspectos da imaginação, para fazer justamente o sonho, mas o sonho de um labirinto claro e distinto.
é o sonho, a imaginação submetida à razão. Né? Isso daqui dá o tom para a gente, para tudo isso que eu chamo de caso Spinoza. O confrontamento do Spinoza com meio que uma sombra de si mesmo, um duplo de si mesmo, que é um duplo sonhador, é um duplo imaginador. Né? Spinoza está sempre nessa variação entre o sonho e a vigília, entre a imaginação e a razão, entre o Spinoza filósofo, o Spinoza sefardita, né? O Spinoza holandês e o Spinoza latino, ibérico. Né? A família do Spinoza veio fugida lá da Espanha, de Portugal, enfim, da Península Ibérica, né? Justamente numa época em que havia a Inquisição estava forçando os judeus e árabes, né, depois da Reconquista, a se converterem para o cristianismo, e os que não queriam se converter tinham que fugir. Alguns vieram para o Brasil, para Pernambuco, outros foram para o que hoje a gente chama de Nova York, né, que na época virou a Nova Amsterdã, e muitos foram também para os Países Baixos. Né? Um deles foi a família do Spinoza. É algo muito interessante porque a gente tem meio que uma ligação filial com o Spinoza que é muito curiosa, né? A ligação não com Baruch, mas a ligação com Bento, o Bento de Spinoza, o filósofo português, né? Que quase foi um filósofo brasileiro, né? Se ele não tivesse ido para Amsterdã, tivesse ido para Pernambuco, né? A gente teria talvez um outro Spinoza. Bom, eu vou fazer como nas outras palestras, vou fazer a leitura e ir comentando. Tá? Em uma correspondência de julho de 1664, a Pita Belling, né? Não sei exatamente a pronúncia, porque é holandês, né? Pita Belling, amigo próximo de Spinoza e autor de um pequeno ensaio sobre o conhecimento de Deus através da luz íntima da razão, o autor da Ética consola o amigo pela perda do filho, que havia sido vitimado pela peste bubônica. Belling recordava ter ouvido gemidos de seu filho já falecido quando ainda estava saudável e pensa ter tido um presságio de sua iminente morte. Não eram gemidos que o filho estava soltando, ele estava saudável, mas eram gemidos que ele ouvia, né, que ele meio que delirava. Para aplacar a tristeza do amigo, pressupondo, como é evidente pela ética, que o uso da razão é condição necessária para a devida organização dos afetos, Spinoza relata um sonho seu e, em seguida, fornece uma distinção entre dois tipos de imaginação, julgando com isso fornecer a Belling instrumentos para compreender o que se passou e em que sentido seu delírio era consequência natural de seu elo filial com o falecido. Natural no sentido spinozão de natureza. Né? Importante frisar. E cito essa passagem aqui do Spinoza Belling, né? na carta 17, né? que está publicada na Revista Trágica, mas naquele livrinho da perspectiva com as correspondências completas, a gente tem essa carta lá também. Certa manhã, com o céu já luzente, acordei de um sonho pesadíssimo. As imagens que me ocorriam estavam tão vividamente diante dos olhos, como se fossem coisas reais, sobretudo a de um certo brasileiro negro e sarnoso, nigris cabiosi brasiliani, né, em latim, que nunca havia visto antes. Essa imagem desaparecia em sua maior parte quando, para me distrair com outra coisa, fixava os olhos em um livro ou em outro. Porém, tão logo voltava a desviar os olhos de tal objeto, aparecia a mesma imagem do mesmo etíope com a mesma vividez, alternadamente, até que desaparecia paulatinamente pela cabeça. Etíope é a maneira como o pessoal chamava pessoas negras, né, nessa época. Alguns autores chamavam de etíope, né, como se fossem todos da Etiópia. Né. Eu acho que tem a ver com a própria cor da pele. Digo que ocorreu no teu ouvido, esse Spinoza falando para Belling, o mesmo que me ocorreu no sentido interno da visão. Mas por quanto a causa do seu delírio, né, foi muito diversa, teu caso foi um presságio, e o meu, não. O meu foi só um delírio. Né. A gente poderia comparar isso com a abertura do Metamorfose, do Kafka, né? Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se na sua cama metamorfoseado, transformado em um inseto monstruoso.
Spinoza não se transformou no brasileiro negro sarnoso, mas seu torpor coincidente foi tamanho que, se a gente estivesse falando do romance de Kafka, se isso fosse a abertura de um romance de Kafka, bem poderia ter sido o caso. Embora a causa de seu delírio visual lhe fosse pouco evidente, como também era pouco evidente para Belling a causa de sua alucinação auditiva, com os gemidos do filho, era pouco provável que, de fato, Spinoza jamais tivesse visto um homem negro, ou nos termos correntes da Europa, né, um etíope, nessa época, em Amsterdã. Como explica em nota Samuel Ferreira, que é o tradutor dessa carta, por isso que eu usei essa tradução da revista Trágica, né? Circulavam nos Países Baixos escravos africanos traficados pelas companhias das Índias ocidentais, desde pelo menos 1603, vindos diretamente das costas da África e posteriormente de algumas colônias, incluindo partes do Brasil. Ademais, o adjetivo sarnoso ou escabioso tinha relação direta com surtos da peste bubônica, ou negra, como era qualificado, que tinham ocorrido em Amsterdã entre 1663 e 1664, trazida justamente por navios mercantes e negreiros. As mesmas companhias investiram no negócio de captura, conversão e traslação de pessoas indígenas, especialmente potiguaras, para a própria Holanda, né, depois daquela invasão pernambucana, né, a fim de que servissem a invasão de Pernambuco em 1630 e 1645. É algo que a gente vê num texto que saiu há pouco tempo, saiu ano passado, se eu não me engano, na revista Emílio Goeldi, em que tem cartas de indígenas potiguaras de dois lados, aliados aos portugueses e aliados aos holandeses, né? Eles se bicando e se conversando em tupi, né? Então é muito curioso isso. Eles eram cooptados para essa disputa, que foi uma disputa sangrenta também. Né? Bom, a carta de Spinoza deixa entrever uma diferença crucial entre o estatuto gnoseológico da razão e o estatuto da imaginação, que por sua vez expressa também uma incompatibilidade clara com a própria teoria multinaturalista, né? Compatibilidade entre a relação razão-imaginação em Spinoza e no multinaturalismo. Para o filósofo, a alucinação auditiva de Belling se segue do uso de sua razão. Em suas palavras, o delírio de Belling segue os vestígios do intelecto em todas as coisas e concatena e conecta suas imagens e palavras umas com as outras, segundo uma ordem, assim como o intelecto com suas demonstrações. Isso está lá na carta do Spinoza. Né? Assim, a razão intelectual, que reflete a série ordenada de cada um dos atributos de Deus, consegue estimular uma imaginação virtuosa, positiva, aquela que só seria levada ao erro se deixada a esmo. Né? Isto é, se carecesse, nas palavras de Spinoza, da ideia que exclui a existência das coisas que imagina presentes a si, mas que não estão de fato. Se a gente olhar nessa imagem, a gente tem aqui pensamento e extensão, dois atributos, né, que são expressões da substância, né, e todo um encadeamento de modos, né, de ideias, de coisas ou corpos dentro de cada atributo. Belling ouve esse quase como uma manifestação neurológica, né, de um ruído que parece a imaginação, aparece o gemido do filho, mas há uma ideia que exclui a existência da coisa imaginada. Né? Quer dizer, é possível você notar que isso é uma imaginação, que isso não é pura e simplesmente realidade. Né? E justamente nisso, a gente pode fazer um paralelo entre esses dois, quase como essa corrente corporal, extensa, imaginária, né, delirante, e um conjunto de ideias que poderia se seguir disso. Né? Em outras palavras, o Belling, ele imaginando isso, mas tendo a ideia que impede que isso seja tomado como real, ele pode interpretar isso como um presságio. Né? Essa é a sugestão do Spinoza. Se você consegue distinguir isso e perceber que isso não é realidade, você consegue interpretar isso como um presságio. Né?
No caso do sonho do Spinoza, você não tendo essa imaginação, essa ideia que impede, né, a manifestação ou a conexão dessa coexistência que não está aparecendo, que só está aparecendo na minha retina, que é só uma alteração besta do corpo, não tendo essa ideia, ela parece aparecer de fato. Mas claro que Spinoza é um grande filósofo e ele consegue, então, interpor uma ideia e impedir de acreditar nesse sonho, né? O luto de Belling, portanto, poderia ser uma espécie de presságio racional, ligado tanto à ordem causal das ideias no pensamento, servindo de esteio à imaginação, quanto à relação de amor filial que liga de forma lógica pai e filho, como corpos que se convêm, porque eles estão próximos, né? Inclusive em genética, uma coisa que eles não pensavam à época, mas como corpos que se convêm, por isso formam um corpo de maior potência. Spinoza conjectura isso na forma de uma hipótese, não de uma certeza. Já no sonho do filósofo sefardita, sonho de Spinoza, né, o que se tem é apenas, como afirma Jean-Christophe Godard, a simples pertinência retiniana em estado de vigília de uma imagem onírica, o efeito sobre a imaginação de uma alteraçãozinha besta do corpo, assim como a febre é causa de delírio. Fim de citação. Então a imaginação é para Spinoza faculdade da mente, mas ela reflete apenas os encontros extensivos, passageiros entre corpos, principalmente entre corpos cuja conveniência depende de uma rede muito ampla de conexões, né? Então, o que faz a razão? A razão consegue conectar uma ideia com a outra e as ideias são ideias de corpos, elas estão próximas, a razão consegue organizar os encontros, organizar esses modos que estão mais próximos e formar modos maiores e meio que concatenando sinteticamente a ordem do mundo, né? É isso o papel da razão, por isso que ela consegue pensar, de certa forma, Deus, né? Porque ela consegue meio que ir remontando esse mundo que está quebrado, desdobrado, e implicando esse mundo um no outro, né? Agora, a imaginação não. A imaginação, ela pega um corpo que está aqui e um corpo que está lá, né? Quer dizer, Belling conseguia unir as duas coisas num presságio porque ele estava pensando na dor do filho, de alguém que é próximo, que é basicamente uma cópia de si, né? É uma filiação ali muito próxima. Enquanto isso, Spinoza sonhou com um brasileiro, né? Spinoza sonhou com um etíope, Spinoza sonhou com um homem negro ou indígena que está a léguas de distância do outro lado do Atlântico, né? E conectou essas duas coisas. O que fez essa conexão? A imaginação. Para Spinoza, por isso a imaginação, se ela não é guiada pela razão, ela se perde. Ela conecta coisas que não existem, conecta um chifre e um cavalo e transforma, cria um unicórnio, né? A imaginação é, para Spinoza, a faculdade da mente, mas reflete apenas encontros extensivos entre corpos, cuja conveniência depende de uma rede muito ampla de conexões. E esse é o caso dos afins potenciais, que é um caso paradigmático das cosmologias indígenas, né, em geral, das sociedades indígenas, né? Por quê? Porque enquanto a nossa sociedade ela se constitui normalmente por árvores genealógicas, filiativas, né? Os povos indígenas muitas vezes constituem parentesco fazendo alianças, fazendo matrimônios. Eles põem o matrimônio antes da filiação. A gente põe a filiação antes do matrimônio. A gente constitui deuses de ancestrais. Eles constituem alianças com outros que estão distantes, né? Afins potenciais podem ser justamente parentes tão distantes, que ainda não são parentes, como o membro de um povo e o membro de outro povo, né? O caso do Hans Staden, né, que é um caso famoso de alguém que foi capturado pelos Tupinambá, um alemãozão capturado pelos Tupinambá, demonstra isso, porque ele foi devorado por Cunhambebe, né, pelos Tupinambás e tudo, mas ele, antes de ser devorado, os Tupinambás fizeram matrimônio com ele. Eles ofereceram mulheres, fizeram dele cunhado, né? Isso é efetivar essa afinidade potencial, né? A imaginação faz esse tipo de efetivação. Ela conecta coisas que só são afins em potencial e ela cria alianças, né? Então, desses encontros, a mente retém uma imagem ilusória,
vestígio no corpo que permanece pela memória quando a conexão corporal a muitos se desfaz. Então, imaginem, talvez um dos escravos negros que Spinoza possa ter visto no cotidiano, né, possa ter tombado nos portos de Amsterdã, né, pode ter ficado na memória dele, né, uma retenção mnêmica tão forte que foi capaz de reaparecer num delírio do nada em outra cidade, não em Amsterdã, em Heinsburg, que é justamente o momento em que ele tem esse sonho, né, que ele conta para Belling. Quer dizer, a imaginação dele conectou corpos distantes que não estavam ali no quarto dele, né, enquanto que a imaginação de Belling, guiada pela razão, conecta um delírio que não existe ali, mas que poderia muito bem acontecer, né, do filho que poderia estar se encaminhando para uma doença. Aliada à razão, a imaginação pode ser útil, como no presságio de Belling, homem que, nas palavras de Spinoza, imagina tão firme e vivamente o destino do filho porque ama tanto o seu filho que ele e seu dileto filho são como um só e mesmo corpo, o que ocasiona em sua mente uma ideia das afecções do filho e das coisas que daí se seguem. Fim de citação. Já o brasileiro negro sonhado por Spinoza é fruto de uma imaginação deixada a esmo, resultado de um mero desarranjo corporal, quando, afirma o filósofo, febre e outras alterações corpóreas são causas de delírios, né? Não são presságios, são delírios. O perturbador sonho de Spinoza, que insiste em seu campo visual na forma intensa de um delírio psicoativo, seria talvez um resultado de uma noite mal dormida, de uma dieta desequilibrada, de um sintoma gripal, nada que Spinoza tivesse real e imediatamente diante de si. Poderia se tratar, talvez, de uma imaginação sem a ideia que exclui a existência do brasileiro negro, que se esvai logo quando o filósofo fixa os olhos sobre um de seus livros de disputas escolásticas, na prateleira do quarto, antevendo a firme luz da razão contra a negritude da irrazão, a qual alude Belling em seus próprios escritos. É curioso porque o Belling ele tem justamente escrito sobre a luz da razão, a luz clara e distinta da razão, né? Então, por isso, essa ironia, né? Mas pode ser que o sonho tenha sido uma reação inconsciente do Spinoza a matanças ocorridas nos barcos negreiros ou nessas terras distantes de Pernambuco. Ele falou de um brasileiro, afinal, né? E isso é algo que sugere Michael Rosenthal. Ele diz o seguinte, nesse livro, nesse artigo The Black Scab Brazilian, o brasileiro negro escabioso, né? Alguns pensamentos sobre raça na modernidade filosófica primitiva, né? A primeira modernidade filosófica. Spinoza chegou à conclusão errada sobre seu próprio sonho. A causa imediata do sonho pode muito bem ter sido um delírio, mas o conteúdo do sonho, isto é, a imagem assustadora de um indígena colonial, de um colonial native, né, não poderia ser explicada puramente por causas corporais, mas sim pela confusa consciência mental de Spinoza sobre o próprio empreendimento colonial. Bom, apesar do tom psicologista estranho nessa leitura, que é estranho, inclusive a leitura do Deleuze sobre Spinoza, né? O Deleuze nunca interpreta o Spinoza a partir de elucubrações psicológicas, né? Essa hipótese não é de todo absurda, se a gente considerar que, fazendo parte de uma família de comerciantes, né, o próprio filósofo, de acordo com Jonathan Israel, participou diretamente da ampla rede mercantil, administrando pessoalmente o que ainda restava dos negócios de importação e exportação do pai, com Portugal, França, Brasil, Marrocos e as Ilhas Canárias. Na biografia do Spinoza, que eu acho que é o próprio Jonathan Israel que escreve, uma das biografias, mostra que o Spinoza, além de trabalhar com óculos, com lentes, né, o Spinoza também acabou assumindo um pouco o negócio da família, né? Então, difícil o Spinoza não ter visto, ele pode não ter tido um papel ativo, né, mas não ter visto, não ter presenciado os navios negreiros, né? O brasileiro etíope de Spinoza seria, se a gente seguir Rosenthal, um fantasma a assombrar o filósofo sefardita, menos um morto ou uma pessoa desaparecida que aquilo que Avery Gordon, em seu livro Ghostly Matters, né, Assuntos Fantasmáticos, chamou de figura social, índice da máquina de opressão colonial que transformou o negro naquilo que Achille Mbembe,
né, na crítica da razão negra, chamou de espectro da modernidade. Desse ponto de vista, o espectro do sonho seria signo do que Gordon denomina o sítio onde a história e a subjetividade constroem a vida social, fruto do próprio esforço de Spinoza em exorcizar seus fantasmas, seu Bento de Spinoza, seu duplo marrano, que havia sido reprimido para que o filósofo pudesse, nas palavras de Godard, entrar nesse panteão dos bibliógrafos, né, com um nome mais latino, mais pomposo, de Benedictus de Spinoza, sem o E, sem o S. Né? Afinal, Spinoza, ou Espinosa, né, o Bento canibal hispânico, era descendente de judeus sefarditas, que, vivendo por séculos na Península Ibérica, foram forçados a se exilar para as Américas ou para os Países Baixos por pressão da Inquisição. Spinoza seria, assim, cito Godard, imagem interdita, recalcada daquilo que o grande filósofo, Baruch ou Benedictus, não é. Talvez como conjectura, aliás, talvez como conjectura Godard, esse fosse um reflexo do homem negro que havia atacado Isaac de Spinoza, avô de Spinoza. Né? Um ataque que pode ter permanecido nas memórias da família como aquilo que, nos termos do filósofo francês, é a visão de si mesmo que assombra todo judeu em exílio através da interpelação do outro, do goi, que empurrando, intima-o, como ao pai de Freud, a deixar a calçada para retornar à lama imunda da sarjeta. Em citação. Então, vista do ponto de vista do multinaturalismo, né, essa interpretação psicologista não se sustenta tanto. Ela se sustenta, mas assim, a gente tem que ir mais fundo, né? Ela só toca na superfície. Principalmente se a gente considerar a forma como o psicologismo ele reduz essas imagens da imaginação a fantasmatas subjetivos, a delírios, a basicamente ilusões, né, da mente humana, que podem ou não ter fundamento numa realidade essa mental. O unicórnio do exemplo, né, é um animal que não existe, um animal mítico, mas é um animal que é mera produção de sinapses cerebrais que juntam uma impressão aqui, uma impressão ali, como dizia Hume, né, duas impressões que não se coadunam, coloca o chifre num cavalo e pronto. A mente imaginou algo que não existe. Né? No multinaturalismo, a gente tem que levar os fantasmas a sério, né? Porque eles têm um tipo de existência. Talvez não cotidiano, mas outro tipo. Né? Tampouco seria esse, como alude Antônio Negri, o problema do Caliban, a força liberatória da imaginação natural que ocupa o posto da mais alta abstração da meditação filosófica. O Negri justamente pensa na ideia de que a imaginação no Spinoza, ela não é algo subsidiário, ela é central, mas ela é central desde que ela seja submetida pela razão. Ela é central para quê? Para uma imaginação política. Ela é central para a gente conseguir associar corpos, organizar encontros. Né? Por isso é uma imaginação natural. Se ela for sobrenatural, não serve. A imaginação, como pensada por Spinoza, só teria valor em vista de sua subordinação ao intelecto. Uma subordinação que, de fato, a enquadra no qualificativo de natural. Natural, ou seja, interna a essa geometria expressiva e unívoca da substância. Né? Tudo que está fora dessa substância, tudo que está fora do mundo, não funciona. Né? Criação é delírio. Né? Assim, para o multinaturalismo, por outro lado, tratar-se-ia da possibilidade de uma imaginação paranatural, contranatural, ou propriamente sobrenatural, para além dessa natureza fechada do Spinoza. Se considerarmos o sonho do Spinoza não como uma manifestação inconsciente ou um exorcismo psicológico, mas como uma manifestação de um espectro real que de fato o acossa. Algo que, do ponto de vista de povos como os Yanomami, não seria absurdo, mas muitíssimo provável, tendo em vista que para os Yanomami o sonho é um ponto de contato entre a imagem, a tupe do sonhador, e diversos espectros sobrenaturais que habitam o cosmos. Faz um bom tempo que a gente teve a outra palestra, né, sobre multinaturalismo mesmo e tudo, mas se vocês bem lembrarem, vou até voltar uns slides só para relembrar disso. Né? Os Yanomami concebem os corpos, as pessoas, como uma série de duplos, uma complicação. Né? Então, uma pessoa Yanomami ela tem duplo biológico, a pele, o corpo, ela tem uma interioridade espiritual composta de vários duplos, duplo animal, duplo espectral.
o duplo imagético, que é a imagem dela, né? Ela também tem meio que um pensamento consciente, o rosto, né? A máscara. Mas justamente no sonho, assim como no xamanismo, o que faz contato com outros mundos é a imagem. Por isso, essa ideia de imagem, né? Da utúpia do sonhador, que entra em contato com outras imagens de outros sonhadores por meio daquilo que eu tinha chamado de expressão Shapire. Né? Então aqui a gente tem encontros expressivos que não estão incluídos dentro da natureza, porque a natureza seria o quê? Seria essa parte de cima aqui, seria esse, por exemplo, essa ontologia do xamã, essa ontologia do Yanomami comum, né? Mas nesse encontro, nesse risco que a gente tem aqui no meio, onde está escrito equivocidade, né, é onde a gente tem um encontro de naturezas, né? Um encontro entre uma natureza e outra natureza. O que faz essa ponte não é a razão, né? É a imaginação, justamente aquilo que causa o erro dentro da natureza. Deixa eu voltar aqui. Estava no slide 31. Não à toa, para Godard, mais alinhado com o multinaturalismo e Yanomami que com o psicologismo de Rosenthal, imaginação, aliás, o duplo spinozano de Spinoza é propriamente seu duplo canibal. O Godard é aquele que escreve brasileiro, brazuca, negão e sebento, né, da N-1, a tradução tá assim, é brasiliano, ar e crassou, que é basicamente o brasileiro negro escabioso, né, de que fala o Spinoza. Ele faz justamente toda uma especulação filosófica sobre esse duplo canibal do Spinoza. Né? Então, o duplo canibal evidencia que a imaginação, enquanto equívoco, opera nos elementos do pensamento ameríndio. Né? E aí cito Godard, movimento de captura, depredação, relação de simbiose, conexões transversais entre heterogêneos, entre mundos distantes, equívocos, né? Em contraste frontal com a reta imaginação natural de Belling, que funciona através da filiação pai-filho e da subordinação do conceito à imagem. Se a imaginação para Spinoza se equivoca, né, a ideia de equívoco tem a ideia de erro, né, ela se equivoca por conectar planos que só podem fazer comunicar por um trabalho que ultrapassa os limites do intelecto, porque ultrapassa os limites da própria natureza. A razão ela funciona muito bem para se entender a natureza, para se entender, ou seja, para se entender uma ontologia, a ontologia da qual se parte, mas ela não serve para se entender a ontologia do outro. É essa ideia. É a imaginação que faz essa ponte. Aquilo que é denegado por Spinoza seria, no fim, a mesma condição natural partilhada com Thomas Hobbes. Né? Spinoza ele pensava a política quase como um contratualismo hobbesiano, né? Só que mais à esquerda, né? Mais revolucionário. A mesma condição natural partilhada com Thomas Hobbes, que distorce as comunidades do continente americano como exemplares de estado pré-civil e primitivo do homem, né? O selvagem hobbesiano. Essa condição está totalmente atrelada ao estatuto vicioso da imaginação sem a potência intelectiva de Deus. Como afirma Amanda Paris em sua tese A Lógica da Imaginação, uma crítica spinozana da liberdade imaginativa, Spinoza não nega a sociedade lupina que Hobbes pressupõe, amparada em uma ficção dos selvagens canibais, né, os selvagens lupinofágicos, eles devoram como lobos. Né? Mas, continua Paris, mostra que ela é produzida através de mecanismos comparativos imortais da imaginação. Fim de citação. Então, ainda assim, subsiste Spinoza sobre Spinoza. Né? É isso que, de certo modo, evidencia Deleuze, né? Que extrai Bento, embora ele não chame de Bento, né? Mas ele extrai uma espécie de Bento das profundezas do pensamento spinozano ao elevar os estatutos dos modos sobre o da substância e produzir uma ontologia spinozana, sobre a ontologia spinozana, uma verdadeira imagem do pensamento, como chama o próprio Deleuze, né? Uma imagem do pensamento nova e própria, a imagem do rizoma, que ele opõe à árvore. Né? O rizoma é o signo da imanência sem Deus. Rizoma é justamente aquela ramificação sem começo, sem fim, que a gente vê nas gramíneas, que a gente vê no micélio dos fungos. Né? Um conceito que funcionava, Deus, um conceito que funcionava como centro arbóreo e hiperbóreo, a servir de eixo ontológico e critério axiológico dos povos humanos. Colocando os modos acima de Deus, tirando a figura de Deus, partindo da ideia nietzschiana de morte de Deus, né, chega a ser o rizoma,
o que a gente vê aqui, de certa maneira, na cabala, né, spinozana, mas que a gente também vê aqui nessa teoria dos afetos que está na tela, é algo parecido com rizoma, uma imbricação que não tem um princípio na substância, uma imbricação que é modo com modo, duplo com duplo, né? Mas do ponto de vista do pensamento indígena, ainda seria preciso questionar, ao menos até certo ponto, a predominância da univocidade do ser, né? Não estaria a imaginação subjugada ao intelecto por conta da univocidade substância, atributo, modo, ou entre planos de imanência e seus graus intensivos? Uma univocidade que impede qualquer resquício de intervenção imagética para além das fronteiras do que se considera a natureza? Afinal, aquela natureza spinozana, ela é fechada porque ela é unívoca, né? O atributo faz a ponte entre a substância, Deus, e os modos, né? Não se sai da natureza. Quando se tenta sair da natureza, é delírio da imaginação, que justamente tenta sair do unívoco, né? Como compreender a equivocidade perspectiva que a gente já viu com aquele gráfico lá dos duplos e do encontro expressivo Yanomami, né? Como compreender essa equivocidade entre um tipo de imaginação natural, filial, e outro tipo delirante que traz à tona duplos inacessíveis pela razão, como, por exemplo, a imagem da anta chama, né, no encontro do xamã? E por isso considerado fantasmata e reais, né, ou seja, fantasmas, assombrações, aparições imagéticas mentais, né, mas que demonstram plena realidade plural nas cosmologias xamânicas. De que forma tornar esse desencontro inteligível? Aliás, de que forma tornar esse desencontro inteligível, se não evocando uma dimensão anterior de equivocidade perspectiva, né, anterior à univocidade, em que a imaginação opera sob uma lógica inversa e eminentemente corporal, né, como condição da univocidade relativa da compreensão natural, na qual a imaginação precisa obedecer à hierarquia natural da razão. A ideia de que seria preciso a gente dar um passo atrás nessa natureza e pensar a relação entre naturezas. Um passo atrás na natureza unívoca e pensar a equivocidade entre diferentes naturezas, né? Essa equivocidade, por exemplo, entre a natureza do Yanomami e a natureza da anta, no exemplo dado na palestra passada. Bom, nesse ponto, a obra do filósofo argentino Fabián Ludueña Romandini, a gente começou com um poeta argentino, a gente vai terminando com um filósofo argentino. A obra de Fabián Ludueña, com seu conceito de espectro, pode fornecer instrumentos para se pensar a relação entre a teoria da expressão e equivocidade no multinaturalismo. Ainda que seja preciso cautela na aproximação, né, nessa aproximação muito rápida entre multinaturalismo e aquilo que ele chama de espectrologia, né, que é uma teoria que, como ele mesmo afirma várias vezes, é uma teoria que está sempre em mutação, né. O Ludueña é um cara engraçado, porque você lê um livro, aí no outro livro ele já está se contradizendo, aí depois ele abandona o projeto, ele cria outro, aí ele faz 5 livros sobre outro projeto, aí ele abandona e cria outro, é uma coisa meio esquizofrênica, assim. Ludueña menciona outras correspondências de Spinoza. Dessa vez, uma outra correspondência com o jurista e amigo Hugo Boxall, trocada em setembro de 1664. Nessas correspondências, o autor da Ética é levado a expor sua opinião quanto à existência do que Boxall denomina aparições e espectros ou lêmures. Nessas correspondências, Spinoza se ampara novamente no estatuto ambíguo da imaginação. A ideia do espectro, argumenta Ludueña, provém não do pensamento, mas da imaginação, do mesmo modo que as arpias, os grifos ou as hidras, pertencendo ao mundo onírico, como um reino do ontologicamente irrelevante, das quimeras da imaginação humana que não participam da perfeição e da gravidade do ser. Do ponto de vista da correspondência a Belling, aquela sobre o delírio, né, Spinoza parece insistir na mesma denegação do seu duplo espectral. E a gente poderia especular que, em uma outra leitura um tanto psicologista dessas afirmações da epístola, que a experiência do sonho o havia atordoado em consonância com o contexto político-econômico e sanitário dos Países Baixos à época, como também sugerem as correspondências entre Spinoza e Henry Oldenburg. Contexto que reivindica o pensamento do autor diante dos fatos concretos do mundo ao redor, o que Negri chama de validade da imaginação, né? Aquela imaginação natural que eu havia mencionado. Mas, novamente,
outro aspecto se apresenta nessa recusa. E é justamente a impossibilidade do espectral, e nesse sentido do sobrenatural, uma impossibilidade que não corrompa com a prístina univocidade do ser. Né? Como encaixar o espectral dentro da natureza? Spinoza nega a natureza, aliás, nega o espectral, porque ele nega algo que escape à natureza. O espectral só cabe ali desde que ele seja um fruto da imaginação, uma imaginação não guiada pela razão. Né? Não tem estatuto ontológico, porque ele não faz parte da ontologia, basicamente. Para Luduenha, a univocidade, garantia do mesmo sentido entre pensamento da substância. Deixa eu só ver que slide que eu tô, porque às vezes eu tô me perdendo. A univocidade, garantia do mesmo sentido entre o pensamento da substância divina e o pensamento do modo finito, sem terceiros a atrapalhar o vínculo entre Adão e Javé, né, entre o modo e a substância, implicava, cito, certa negação, aliás, implicava a negação da existência da autonomia ontológica entre um e outro. Está bem aqui no meio do slide. Algo que termina por tornar impossível uma existência independente objetivamente do espectro. Eu acho que aqui é um erro de tradução, tá? Da Cultura e Barbárie, porque a existência objetivamente independente do espectro, né? Fica uma frase confusa. Impossível uma existência objetivamente independente do espectro se este não pode ser remetido à infinitude do pensamento divino. Nesse contexto, é possível retomar a dupla concepção de imaginação que o Spinoza apresentou ao Belling naquela outra carta. Né? Ele fala o seguinte, o Spinoza, né, não o Luduenha. A potência de imaginar, na qual se supõe, na discussão com Boxall, a capacidade de inteligir espectros, é para Spinoza uma virtude da natureza. Isso é os termos do Spinoza. Né? Desde que não se vincule, aí nas palavras do Luduenha, a imagens plenas, ou seja, não correspondentes à imagem de coisas, rerum imagines exteriores. Né? Então, Spinoza nunca se manifestou favorável à proliferação de entidades pensantes quando se vincula a imagens plenas, ou seja, não correspondentes à imagem de coisas exteriores. Né? Momento em que, cito, os conteúdos imaginativos estão dissociados completamente da esfera do ser, e, portanto, são evanescentes e potencialmente errôneos. Em outras palavras, fora do circuito da univocidade do ser, que faz o sujeito pensante e os objetos inteligidos participarem da mesma complicação infinita da substância, e que coloca essa mesma complicação como uma condição necessária de qualquer imaginação que se queira virtuosa, é impossível não apenas o conhecimento adequado, mas mesmo a existência. Então, não só o conhecimento, mas a realidade ontológica de entidades como espectros ou outros existentes sobrenaturais, né? Que escapam às dinâmicas mecânicas e potenciais do mundo natural racionalizável, enquadrável, geometrizável do Spinoza. Se Spinoza, como Leibniz, se afasta acertadamente da ansiedade cartesiana que impede uma teoria da expressão e enclausura o cogito num solipsismo, agora o Spinoza, também como Leibniz, retorna ao Descartes. Retorna ao Descartes na recusa da imagem, na recusa do sonho, na recusa dos espectros e, portanto, de qualquer resquício de sobrenatureza. Bom, em uma das proposições do princípio de espectrologia, já encaminhando para o término, Luduenha afirma que o espectro é o horizonte que marca uma disjunção no ser e que advém como uma subsistência para a metafísica, ou seja, não metafísica, fora da metafísica. Né? Já de início, se torna patente a associação entre a figura do espectro e da disjunção, né? Que é um conceito central no Deleuze. Só que é um conceito central que no Deleuze se conecta à síntese. Né? Conecta a multiplicidade intensiva das perspectivas na ideia de síntese disjuntiva. Né? Conecta essa multiplicidade e aquilo que o Zurabishvili chama de o ser unívoco com uma diferença. Né? Então, no Deleuze, né, a gente tem esse operador da síntese disjuntiva, é um operador disjuntivo, mas é um operador que faz a síntese. Né? O que é isso? No fim das contas, é aquela ideia que ele apresentou lá quando falava do Nietzsche, do ser como diferença,
ou da repetição como diferença, do eterno retorno da diferença, né? É uma síntese, um mesmo golpe que dá consistência ao real, mas dá consistência ao real enquanto diferença, enquanto um arranjo de perspectivas que estão em conflito, né? Mas todas seguindo o mesmo sentido de ser, digamos. Contudo, no caso de Luduenha, trata-se de outro tipo de disjunção. Ao invés daquilo que Deleuze chamou em lógica de sentido de um só fantasma para todos os vivos, é preciso que a gente trate o espectro no plano da disjunção desde o início, com qualquer síntese possível só ocorrendo na constituição posterior de um mundo ou de um corpo, de uma perspectiva, de uma natureza, né? Cuja unidade é sempre precária porque é constituída e atravessada primeiramente pelo espectro disjunto. Então a gente tem primeiro disjunção, primeiro o espectral, primeiro o sobrenatural. A gente poderia pensar primeiro a relação entre mundos, não só a relação, mas a relação entre naturezas, e depois a gente tem as naturezas, depois a gente tem os termos, né? Depois a gente tem a ontologia, o ser, e aí um sentido unívoco dentro de cada natureza, né? Nas palavras de Luduenha, uma das metafísicas mais sofisticadas do século XX, a de Deleuze, né? Ele está se referindo a Deleuze aqui, pôde propor a categoria de disjunção como uma forma de atender à univocidade do ser. Paradigmático dessa metafísica é o conceito de simulacro, que não devemos confundir com o de espectro, já que precisamente o espectro se situa fora do ser. A ideia de simulacro, ela, mesmo que seja um simulacro sem modelo, ela pressupõe, no contexto do Deleuze, pelo menos, a ideia de que você tem pelo menos um plano, você não tem o modelo, mas você tem um plano que dá consistência aos diversos simulacros. O plano de imanência, aquele limiar que permite agrupar todas as perspectivas diferentes, né? E se a tese da univocidade do ser relaciona-se com uma síntese disjuntiva, é necessário sublinhar que nosso conceito de disjunção tem um enraizamento completamente diverso, uma vez que não autoriza nenhuma forma sintética, mesmo aquela que permite, em seu grau zero, apenas a afirmação da relação, como essa de Deleuze, né? É a afirmação da relação, mas a relação interna ao mundo, né? Não autoriza nenhuma forma sintética que torne possível a indicação do ser como ontologicamente uno e formalmente diverso, univocidade do ser. Ser formalmente uno, aliás, ontologicamente uno, mesmo sentido, formalmente diverso, diferentes nomes, diferentes formas de expressar o mesmo ser, né? Nossa teoria da disjunção busca precisamente contradizer a ideia de que possa existir uma unidade ontológica contrabalanceada por uma diversidade formal, mesmo aquela que permitiria, como no Deleuze, um empirismo transcendental. Essa recusa à univocidade no espectro se associa diretamente a duas proposições principais interdependentes em Luduenha, que nos dão pistas sobre o problema da univocidade no multinaturalismo, né? Luduenha não está comentando o multinaturalismo, ele não está fazendo antropologia como Viveiro de Castro, mas ele dá pistas que podem nos ajudar a pensar o problema, né? Mais ou menos como aquela ideia de que um Nietzsche não deleuziano também nos daria pistas para pensar esse problema. Eu acho que o Luduenha também fornece isso, né? Primeiro, o mundo, o corpo e o sujeito, né, são todos resultados precários ou efeitos residuais da agência sobrenatural, no Luduenha, da agência espectral. Caso que faz desses três conceitos formas meta-estáveis, provisórias, de resposta ao acosto do espectro, ainda que sua formação seja mobilizada primeiramente pela própria intrusão espectral. Quando Luduenha explica, por exemplo, como surgem as primeiras comunidades humanas, ele fala justamente que o espectro é aquele que, por ameaçar as pessoas, faz com que elas criem quase como um contrato social. Não é um contrato social, mas elas se agenciam em comunidades para tentar, em conjunto, pôr o espectro em xeque, tentar manter ele à distância, né? É um pouco essa ideia. Também para o corpo, também para o indivíduo, também para a ontologia, né? Então, primeiro o espectro de junta e depois a gente constitui uma univocidade para lidar com essa intrusão espectral, né? Segundo, não só os singulares são membros adjecta ou disjunta, disiecta ou disjunta, né? A ideia de
singulares como membros esparsos, né? Os modos, todos disjuntos e sintetizados pela univocidade, como assinala Deleuze, mas o próprio real é disjunto, né? Não há uma univocidade abarcante, você só tem membros disjuntos, você só tem um real quebrado, né? Um vaso quebrado, apresentando-se na forma de, cito Luduenha, uma multiplicidade marcada pela dispersão infinita de séries, a gente poderia pensar de ontologias, que assinalam precisamente as fissuras que habitam o real, né? Até a ideia de real aqui é um pouco contraditória, porque você não teria o real, você teria só essas séries que não se encontram, né? Essas naturezas que estão a todo momento se cruzando sem se comunicar, sem se encaixar completamente, sem fazer uma síntese final, pelo menos. É quase como uma expansão do conceito de trágico, né? O trágico não é só dentro da nossa natureza, o trágico é no encontro das naturezas, que nunca tem síntese, elas sempre estão desencontradas, sempre estão tentando se comunicar e se desentendendo a todo momento. Não há para Luduenha o que Deleuze chama de um eventum, e aí cito Deleuze, né? Um eventum tantum, um evento único para todos os acontecimentos, uma forma extrema para todas as formas que permanecem disjuntas nela, mas que fazem repercutir e ramificar sua disjunção. Quase como um lance de dados que unifica o acaso, né? Complicando todos os arranjos possíveis e afirmando a unidade consistente ou o ser do devir, né? Admitindo-se a disjunção já no seio da própria noção de espectro, ou de sobrenatural, né? E admitindo-se que a própria expressividade do real só se condensa uma vez que ele tenha sido formado a partir dessa mesma disjuntividade, parece ser preciso admitir também que não há, em absoluto, uma síntese das diferenças que as complique numa unidade de sentido, num plano de imanência, e mesmo a univocidade relativa de dado plano, né? Plano, a gente poderia pensar natureza, dada ontologia, né? Fica ameaçada, exceto se pensada como uma meta-estabilização temporária e regional da disjunção espectral. E aí cito Luduenha. As estabilizações de sentido, né, são possíveis, os mundos, né, são possíveis, não obstante como fenômenos de localização, fenômenos locais, mas não como propriedade ontológica daquilo que é para além do ser. É uma frase que é um pouco contraditória, porque se ele é para além do ser, ele não é ontológico, ele é para-ontológico. Mas, basicamente, não há uma estabilização daquilo que está para além de cada ontologia, né? De cada, digamos que, aglomerado de sentido de ser, ou de cada limiar que dá sentido aos diversos entes, né? A gente só tem essas estabilizações temporárias, posteriores, precárias, que são as naturezas, né? Natureza seria só um subproduto do espectral. As considerações de Luduenha a respeito das dificuldades da noção de univocidade não estão tão distantes, enfim, das cosmologias indígenas, com seus duplos e perspectivas metastáveis, subordinadas a um fundo mitológico de espectros e imagens, marcados intimamente por uma disjunção primária, expressos não pelo encadeamento geométrico, acessível ao intelecto, através de causas próximas e filiais, como a gente tinha lá no Delírio do Belling, mas por saltos de afinidade, saltos de coisas que não estão próximas, que não têm nada a ver entre si, né? Por relações heterogêneas e metamorfoses radicais, acessíveis pelas fraturas no interior dos mitos, pelos sonhos delirantes da imaginação e pela psicotropia xamânica. É preciso, portanto, levar a fundo a crítica que Luduenha empreende à univocidade do ser. Para se falar realmente em multinaturalismo, né, porque a gente está falando de multinaturalismo o tempo todo, né? Para se falar realmente em multinaturalismo, seria preciso que ele viesse acompanhado de uma teoria multiversal, multicosmológica, não apenas multiontológica. Enquanto corpos, mundos e perspectivas são múltiplos, também o próprio plano de imanência cósmico, pelo menos no sentido lido lá pelo Viveiro de Castro, é múltiplo, plural e sem instâncias unificadoras. E eu penso nisso com base um pouco na cosmologia Yanomami, né? A cosmologia Yanomami não se reduz a esse plano central, né, que vocês podem conferir no próprio texto do Alberto Copenau, esse Um Mundo Cujo Nome é Floresta, eu deixei naquela pastinha de bibliografia, tá? Escaneado. Esse ponto, esse disco central maior aqui, é o que eles chamam de terra-floresta, é a terra atual, que era o antigo céu.
né? Só que a cosmologia Yanomami não se reduz a essa terra, que é onde acontecem a maioria dos eventos que são narrados pelo Copenau e tudo, né? Ela não se reduz a essa terra porque também há outros planos. Há o céu atual, que vai ser uma terra virtual, né? Vai ser a terra quando o céu cair. O segundo céu, esse jovem céu virtual. Há o plano quitônico, né, o plano subterrâneo, onde vivem os Alpatari, o Ser do Caos Chiuaripo, todos esses outros. Como eu disse, a gente não precisa decorar nada desses nomes, é entender a dinâmica dos planos, tá? Cada plano constitui por si só um universo todo, né? Como a Terra-Floresta, que nos relatos xamânicos, compõe-se de uma multiplicidade intensiva e expressiva. Ao mesmo tempo, os planos estão em comunicação contínua, mas uma comunicação de tipo diverso daquela comunicação modal entre perspectivas dentro de um mesmo plano. Quer dizer, aqui dentro do Urihiapre, né, da grande terra-floresta, o que você tem? Você tem relações entre, por exemplo, os Yanomami Tepe, né, que seria basicamente os humanos, os Yanomami verdadeiros, estrangeiros próximos, outros indígenas, como os Yacuana, os brancos, né, os Nape Kraiauape, né, eu não sei falar Yanomami, mas os Nape, né, que são os estrangeiros que estão lá do outro lado do oceano, né, mas também nós, também de um outro lado de um oceano simbólico, né. Você tem esses tipos de relação, as relações com os animais que estão próximos e tudo mais, mas que são relações diferentes das relações entre planos. A relação que o xamã agencia, né, é uma relação entre planos. Então, isso é algo interessante porque supera esse tipo de relação intranatural, né, interior a um plano específico. Trata-se de uma comunicação puramente disjuntiva, uma transversalidade do espectro que não forma sínteses, pelo menos não sínteses peremptórias, né, mas coligações provisórias instáveis, univocações provisórias instáveis, eu diria, e que demanda a colocação de um outro extrato paracosmológico, paraontológico de expressão, a atravessar e disjuntar tanto as perspectivas modais quanto os próprios planos de imanência. Né? Pensa cada um desses planos cosmológicos dos Yanomami como um plano de imanência separado. Basta remeter à forma pela qual os Chapiripê descem do céu os espelhos da floresta, ou como seres quitônicos Chiuaripo, né, seres subterrâneos, estão a todo momento irrompendo e desarranjando os arranjos metastáveis do cotidiano. O espectral não teria, assim, uma posição emanativa, pois estaria nos interstícios entre os cosmos, as perspectivas e seus duplos. O xamanismo, nessa chave de leitura, não faria apenas a comunicação entre corpos e a modulação de partes extensivas entre graus intensivos de potência, né? Mas ele operaria uma comunicação entre vários cosmos, e por isso entre planos distintos de complicação. O xamã não faria só as comunicações mais próximas com outros povos próximos, que a gente não consegue se comunicar normalmente, mas ele faria comunicação entre planos. Ele não se comunica só com o xamã anta ou com o xamã onça. Ele também se comunica com os ancestrais que foram soterrados pela primeira queda do céu, os Aopatari. Ele se comunica com as imagens que estão descendo, os Chapiri que estão descendo do céu para a Terra a todo momento, que a gente tem aqui, né, a dança do Chapiri, essa ideia, né? Estão descendo e subindo. Eles comunicam com os espíritos mortos que vão para o céu depois que os Yanomami morrem, né? Os espectros aqui. Então, há uma comunicação que não é só uma comunicação intra-ontológica, mas interontológica. E não só intraplano, né? Mas interplanos cosmológicos. Né? Bom, teríamos assim dois momentos de expressão no multinaturalismo. Um relativo ou regional, entre perspectivas, e outro absoluto ou geral, entre planos cosmológicos. Né? Então aqui a gente tem, por um lado, uma equivocidade entre ontologias, univocidade intraontológica provisória, dentro de uma ontologia, momentos de univocação provisória entre ontologias. Né? Por outro lado, uma equivocidade absoluta, né, entre planos cosmológicos, né, e entre ontologias, né, com movimentos de univocação provisória na cosmopolítica xamânica. Né.
A sobrenatureza aqui não seria apenas, como define Viveiros de Castro, a forma do outro como sujeito, implicando a objetivação do eu humano como um tu para este outro. Seria isso também, essa é a definição que ele dá, né, no Inconstância da Alma Selvagem. Mas em um extrato prévio, seria um termo a ultrapassar o mero plano da natureza unívoca, articulando mundos e planos cosmológicos e exigindo, cito Luduenha, uma nova óptica não ontológica sobre o problema do que se costuma chamar de sobrenatural. Fim de citação. Então, enfim, de Deus cive natura, passando pela morte de Deus e pela consolidação do plano de imanência, tudo aquilo que a gente viu no primeiro encontro, seria um momento de se perguntar, com pensadores como Schopenhauer e Luduenha, se não seria o caso de uma teoria da expressão que tivesse uma outra referência, outra fórmula. Não mais Deus cive natura, mas o spectrum cive supernatura. O espectro, isto é, a sobrenatureza, enquanto domínio disjunto, prévio à consolidação de algo como natureza, mundo, Deus, no sentido spinozano. Né? No entanto, sem uma unidade sintética, daria até para a gente pensar uma ideia de politeísmo spinozano, né? Vários deuses, no sentido de várias naturezas em jogo, cada um não se comunicando, né? Quase como uma titanomaquia mais ameríndia. Né? No entanto, sem uma unidade sintética, uma potência una que complique toda a expressão possível e permita a comunicação involutiva, como pensar a expressão? E eu acho que é esse o grande dilema, né? Sem uma unidade sintética, como pensar a expressão? Sem univocidade, como pensar a expressão? Se a expressão é dobra e desdobra, se ela, no fim das contas, é aquele exemplo que eu dei lá no começo, uma folha de papel, uma mesma folha de papel que se dobra e se desdobra. Né? Seria o caso de haver expressões em sentidos equívocos, como, né? E unificações apenas relativas, nunca oniabarcantes? Eu acho que é um pouco essa ideia. Há expressão, mas a expressão não está na equivocidade. Ela está nessas univocações provisórias. Né? Ou seria o caso de abandonar a própria categoria de expressão, ao menos no âmbito mais mítico e espectral do multinaturalismo, e buscar outros meios de compreender a relação entre planos cosmológicos e suas intensidades espectrais? Que tipo de teoria da expressão pode ser pensada ao reposicionar a equivocidade, a disjunção, fenômenos do imaginário, enquanto eixos de interpretação, diante dos quais a síntese disjuntiva e a complicação unitária se apresentariam como efeitos secundários, provisórios, metaestáveis, de uma desarmonia absoluta. Você não tem nenhuma unificação, nenhuma harmonia, a não ser aquela constituída pelo movimento xamânico. Né? Essas são questões que ainda estou tentando pensar. Eu meio que já pensei um pouco nelas, assim, de certa maneira, elas são questões que já apontam para uma resposta provisória, né? Não são questões a esmo, né? Mas tudo ainda está no terreno de hipótese, porque é algo que tem que ser confrontado de novo com o texto do Schopenhauer, pelo menos, se eu for pensar isso restrito à cosmologia Yanomami, tem que ser contraposto com os textos do multinaturalismo, não só do Viveiros de Castro, da Tânia, do Bruce Albert, que é o antropólogo do Yanomami, ver até que ponto isso se coaduna com o discurso deles, com o discurso indígena. Né? Então, tudo está a ponto de hipótese ainda. Né? Agora, aqui eu fiz uma esquematização que eu não coloquei naquele artigo, eu fiz especialmente para esse encontro, mas eu fiz há um tempo, então algumas coisas eu já mudaria. Eu não vou entrar a fundo nela, o que basta entender são os grandes estratos aqui em jogo, né? Então, se a gente compara essa esquematização com essa imagem, aqui a gente tem 4 estratos: jovem céu, céu atual, terra atual e o mundo quitônico, que é a terra antiga. Né? Aqui a gente tem os mesmos estratos: a terra atual, que é esse quadradão, esse retangulão. A gente tem aqui em cima, né, o mundo quitônico, em cima só por uma disposição de desenho mesmo, não significa nada isso. O céu virtual, o céu atual. Isso daqui não interessa muito, a não ser para apontar a ideia de que você tem planos distintos que estão se comunicando aqui. Né? Aqui dentro da Terra você tem várias ontologias, então você tem o povo Yanomami, os povos próximos, cada um com meio que uma ontologia própria, os povos animais, né? Yaro, Tepe,
né? Os Nape, os brancos, com a sua ontologia naturalista, você tem essas várias ontologias que se comunicam, mas você ainda tem meio que uma ontologia oneabarcante aqui, né? Ou talvez uma cosmologia oneabarcante. O intelecto faz um movimento de expressão mesmo, né? Implicativo. O indivíduo, ele se volta para a sua ontologia. O intelecto, ele permite organizar essa ontologia. No cotidiano, os Yanomamis usam o intelecto para organizar a sua cosmologia, como nós usamos o intelecto para organizar nossa ontologia, né? Mas a imaginação faz um movimento para fora, e não só para fora da ontologia, mas para fora do plano dessa terra-floresta atual. Manda para outros planos. E aqui a gente tem o papel do xamã, mas também do sonho, enfim, que é o papel de fazer comunicar o indivíduo que está dentro de uma ontologia, dentro de um plano, com outras ontologias, mas também com outros planos. E aqui a gente tem o Shapiri. Se a gente tem uma comunicação aqui política interior à comunidade, indivíduo, 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 né? Ou uma comunicação talvez um pouco mais transversal entre ontologias, aqui é a comunicação cosmopolítica de fato. É a comunicação na qual Shapiri faz e Shapiri é o nome de espíritos xamânicos, né, para o Yanomami, faz às vezes de expressão. Ou seja, um canal pelo qual esses mundos que não se conectam, eles quase como se eles estendessem franjas de si mesmo, caso seriam xamãs, né, e produzissem um entrelaçamento expressivo temporário. É o momento em que duas linguagens que não se comunicam se fazem se comunicar. Pela metamorfose xamânica, pela ação de um xamã com outro xamã, pela ação de imagens com imagens, duplos com duplos, que formam um nome, aquela ideia lá do Copenau, né, de que há um nome para vários espíritos, várias imagens, né, um nome que é o nome de um Shapiri. O Shapiri seria quase como um canal de comunicação aqui. Isso é a minha hipótese atual, por isso que eu deixei essa esquematização aqui para o final, para mostrar que, no fim das contas, tudo para mim se conecta nessa ideia. Tudo para mim se conecta na ideia do Shapiri, e a imaginação, o sonho, todos esses fenômenos que são apontados no caso de Spinoza, são fenômenos que têm tanto interesse quer dizer, são fenômenos que são vazões estranhas no Spinoza, justamente por quê? Porque eles permitem vislumbrar a imaginação excedendo os limites da natureza. Para o Spinoza é uma heresia se falar em mais de uma natureza. Para o Spinoza não há terreno fora da natureza. É quase como se ele fosse um Parmênides, mas um Parmênides do infinito, não do finito, né? Só tem a natureza. Ser e pensar é a mesma coisa. A gente só pode estar aqui dentro dessa dinâmica unívoca expressiva. Mas a imaginação, quando mostra para o Spinoza um negro brasileiro, ou quando aponta para o Spinoza a possibilidade de pensar espectros, e Spinoza nega essa possibilidade, ela justamente abre uma pequena franja que poderia levar o Bento a pensar essas questões, ou enfim. Se o Bento tivesse vindo para o Brasil e falado com o Potiguar, eu acho que ele teria uma filosofia um pouco diferente, né? Um pouco essa ideia. Claro que isso é especulação. Bom, gente, da minha parte é isso, tá? Essa jornada toda nos leva a esse ponto, tá? É um trabalho em construção, é um trabalho ainda que passa por várias etapas. Esse texto que eu li para vocês é um texto que, ao mesmo tempo, eu escrevi faz 1 ano, 2 anos, mas que, ao mesmo tempo, foi sendo retrabalhado, repensado, né? E essa versão eu acho que seria a versão mais atual do texto, justamente com as conclusões mais atuais, que ainda não são nada conclusivas, né? Até aqui, o que eu depreendi dessa história é que teria que investigar a leitura do Deleuze, que o Deleuze faz de Nietzsche, né? E pensar em como que o Nietzsche invade o multinaturalismo de outra maneira. O papel do Shapiri, entender e buscar e mapear, por exemplo, no texto do Copenau, como o Shapiri adquire essa função que eu estou atribuindo hipoteticamente a ele, né?
e pensar se realmente tem sentido isso, se eu não estou criando conceitos demais, se eu não tenho que passar uma navalha de oca nessa confusão toda para ver se, de repente, eu arranjo uma solução mais simples para todos esses problemas. Né? Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês por esses 3 encontros. Eu sei que foi um pouco cansativo, mas eu espero que tenha me ajudado bastante as discussões que surgem deles. Eu espero que eles sirvam também para vocês, para pensar filosoficamente para os problemas que vocês carregam, tá? Agradeço o Weber, agradeço o pessoal aqui do núcleo e finalizo minhas apresentações aqui. Valeu, Maurício, muito obrigado. Do mesmo modo como nas 2 outras ocasiões, muito a se pensar, né, com a tua apresentação. Bom, a gente então tem agora espaço para fazer questões, observações ao Maurício. Maurício, eu vou começar com uma primeira pergunta. Qual é o estatuto da imagem, não da imaginação, porque acho que você mostrou bem a importância e aí também a importância do diálogo com o Spinoza, acho que ficou muito, muito bem feito, mas qual é o estatuto propriamente dito da imagem? A imagem, ela recebe um tratamento diferenciado ou ela é simplesmente um produto da imaginação sobre a qual, inclusive, não faria sentido perguntar pelo seu estatuto próprio, porque ela seria meramente derivada, resultado de uma ação, de uma, coloque aí, faculdades, embora a gente não esteja falando do Kant, né? Mas de uma faculdade. Claro, não sei também se essa seria uma pergunta que teria alguma relevância, alguma implicação para aquilo que você faz, para aquilo que você estuda. Por que eu te pergunto isso? Porque se por um lado parece que a figura do xamã, do sonho, do Shapiro tem essa função de ligar planos, essa ligação de planos ontológicos, né, mundos mesmo, parece que essa ligação ela aparece sempre vinculado à imagem, né? A imagem ela surge como esse ponto objetivo em que aparece o possível da ligação dos próprios planos, se aqui isso também está correto. Então, eu fiquei curioso se na, na tua no teu estudo nessa saga das 3 apresentações e do projeto que você está desenvolvendo, que liga de um modo tão produtivo tantas coisas diferentes, né, mas muito associadas, se você em algum momento pensou em dar destaque ao problema da imagem e se faz sentido e qual é o estatuto da imagem, então, no conjunto da tua pesquisa. Entendi. Eu até ia pedir um esclarecimento, que eu não sabia se era o Estatuto da Imagem no Spinoza, no Schopenhauer, para mim. Primeiro no Schopenhauer, no perspectivismo, no multilateralismo, no perspectivismo ameríndio, mais nessa... Não tanto no Spinoza, porque eu acho que é mais facilmente identificável, né? E só emendando um pouco, Maurício, aí, pensando a conexão com o Luduenha, é interessante porque essa é uma posição do Luduenha, parece que o espectro ele aparece como uma espécie de materialização de um projeto de parametafísica, né? Uhum. De criar um discurso que não seja mais debitário de um certo modo da metafísica organizar esses problemas. Como sustentar essa paraontologia, né? Se no fundo ainda o discurso é sobre o ser, a disjunção é no ser. Você não acha que aí tem um problema na própria pretensão do projeto aí, no caso do Luduenha, né? Uhum. Quer dizer, o que é o para aí do parametafísico, o que é o para do para-ontológico, né? Qual o sentido desse prefixo, né? Entendi.
Com relação ao Estatuto da Imagem, a minha pesquisa, ela, apesar de falar do multinaturalismo, eu tomo como ponto de partida, e isso não quer dizer que seja um modelo de cosmologia, que seja, digamos que a cosmologia paradigmática do multinaturalismo, mas eu tomo como parâmetro mais por proximidade, porque tem mais por aspectos pura e simplesmente pragmáticos, tem mais visibilidade, tem mais textos, tem texto do próprio Davi Copenaua. Eu tomo a cosmologia no MAMI como parâmetro. Não, isso não quer dizer que ela seja o parâmetro. Eu tomo como parâmetro pura e simplesmente como uma via de acesso, talvez seja uma melhor expressão. Então, eu parto da cosmologia no MAMI mais do que de outras. Em cada cosmologia você vai ter um sentido para isso, né? Em cada discurso indígena, na verdade, você vai ter um sentido para esses termos. Eu não garantiria que todo discurso indígena vai colocar essa centralidade na imagem. Mas eu diria que o discurso Yanomami coloca essa centralidade na imagem. Né? Talvez a imagem possa ser um termo para um conceito mais geral no discurso indígena. Eu apostaria, por exemplo, no conceito de espírito ou de espectro, né? Mas entre os Yanomami é a imagem. A imagem é o ponto central, né? A imagem está em tudo, inclusive no centro da pessoa. A imagem é esses seres sobrenaturais. A imagem é quando a gente fala de um filme. Tem até o filme agora sobre os sonhos que talvez concorra ao Oscar, né? O Marihi. Mas um filme também é o Tupi, né? Um rolo de Super 8, né? Não é mais Super 8, mas um arquivo digital de um filme é uma Altupe também, uma fotografia é uma Altupe e tudo mais. Mas primariamente, eu diria que o estatuto de imagem pros Yanomami, e aí acaba sendo para mim, porque minha pesquisa está tomando eles por porta de entrada, né? Não é primariamente um produto da imaginação ou de uma faculdade de produção de imagens ou de um aparelho de produção de imagens, como, por exemplo, uma fotografia é um produto de uma câmera, ou um filme é um produto também de uma câmera, mas de uma edição, enfim, de uma equipe, né? Esse sentido é secundário. Eles usam nesse sentido, mas de forma secundária. O sentido primário quase Aristóteles, né? O sentido primário de imagem para eles seria algo que pré-existe a própria imaginação, é pré-condição da imaginação. E aí seria interessante se perguntar o que é imaginação nesse contexto. Eu arrisco dizer que a imaginação nada mais é do que uma via de acesso às imagens. Não é uma faculdade de produção de imagens, como, por exemplo, é no Spinoza, né? E na filosofia em geral, a imaginação é produção de imagens, normalmente. E normalmente essas imagens são o quê? Imagens mentais, né? No caso, não. A imaginação não é via de produção de imagens, mas via de acesso. Assim como o intelecto, de certa maneira, é via de acesso, lá no Platão, pelo menos, era via de acesso ao eidos, às formas, né, as ideias. Aqui é via de acesso às imagens. As imagens, eu diria que elas... O termo imagem nos atrapalha, porque, na verdade, é o tupe, né? É uma tradução talvez estratégica do Yanomami para a gente. Talvez seja uma tradução por aproximação, porque quando eles falam de imagens reais, né? Imagens cotidianas, filme, foto, desenho, eles chamam de utupe. Talvez seja essa aproximação que faz os antropólogos traduzirem o tupe por imagem. Mas o nosso sentido de imagem é muito carregado, né? A imagem é um simulacro, a imagem é um desenho, é uma cópia e tudo, uma imagem mental, uma representação. Imagem não, imagem é um ser sobrenatural. Ser talvez seja um termo ruim, mas enfim, uma entidade. A gente sempre fica nessa gaiola da linguagem, né? Mas uma entidade sobrenatural, talvez uma relação sobrenatural seria melhor do que falar de um ser sobrenatural. Porque no fim das contas, uma utupa é nada mais que uma relação, né? Uma relação de duplos, ela é um duplo que é relação. E ela é condição de visualidade. Só se vê, só se tem uma perspectiva se defrontando com outra, porque você tem a imagem primeiro, você tem a utupa primeiro, né? Que é a utupa que produz, que distribui esses pontos de vista, né?
Quer dizer, digamos que o tuple é se expressando em vários duplos que vão fazer com que você tenha os animais aqui e ali, você tenha outros duplos se confrontando e tudo mais. Então, eu diria que ela tem esse aspecto de uma pré-condição do ser. Se a gente tomar o ser por eidos, por exemplo, ser como esse aspecto que se apresenta, e aí o ente, né, esse aspecto que se apresenta no interior de uma ontologia. Né? Então, o que vem primeiro é a imagem que permite diferenciar esses aspectos, né? Mas, claro, isso é uma resposta tentando traduzir os termos. Num sentido mais geral, a gente poderia pensar, uma imagem é um ser sobrenatural, é um espectro. Uma imagem é um espectro sobrenatural deles. O que eu acho mais interessante do que imagem, entanto, é o Shapiri, porque o Shapiri, eles traduzem por espírito, mas eu vejo que o Shapiri ele tem um sentido aí, sim, mais talvez filosófico para a gente, que seja um sentido de expressão. Né? O Shapiri é um nome para um conjunto de imagens, é um nome para talvez uma ponte entre duas imagens diferentes e tudo mais. E meu interesse está mais no Shapiri do que na Utupe, embora a Utupe tenha mais centralidade aqui. Meu interesse está mais na expressão do que na imagem, né? Mas a imagem tem mais centralidade para eles. Eu diria isso, assim, a relação é invertida. Ao invés da imaginação produzir a imagem produz a imaginação, ou a imaginação é uma via de acesso às imagens. E ser uma via de acesso às imagens é ser uma via de acesso a outros planos, para além da natureza, para além do ser. Né? Então seria um pouco essa ideia. Com relação ao Luduenha, eu cada vez estou mais me descolando do Luduenha, né? Primeiro porque faz muito tempo que eu não leio Luduenha de fato, desde da tese eu não leio mais Luduenha, porque é muita coisa e os interesses vão cada vez para um lado e acaba se distanciando, né? Mas também porque falta um pouco essa consistência no Luduenha, né? Se haveria algo a se criticar no Luduenha, para além do conteúdo, enfim, de discordâncias conceituais, quaisquer, seria o modo como a filosofia do Luduenha é mutante, que é uma vantagem para ele, mas uma desvantagem para a gente, né, como leitor. Então, é muito difícil aprender o que o Luduenha quer dizer quando você pega a obra no conjunto, né? Em dado contexto é mais fácil, né? Quando você pega só o volume 2 do princípio de espectrologia, ali você tem uma consistência interna, mas quando você compara o 2 com 5, com 1, aí já começa, porque é um pensamento em mutação, né? Agora, eu diria que o para, pelo menos a forma como eu interpreto esse para metafísico, esse para ontológico, é de que o para é anterior à formação de uma ontologia. E quando ele fala de uma disjunção no ser, me parece que é uma disjunção que produz. A linguagem é um pouco estranha, mas é uma disjunção que produz o ser. Ou seria o ser, quando surge, ele já surge quebrado. Né? Então, se ele já surge quebrado, ele surge de um fundo que é parametafísico, pré-metafísico, pré-ontológico, né? E que por si só já é quebrado, já é disjunto. O ser só pode surgir disjunto porque você tem esse fundo primeiro. Mas ele usa muito, né? Ser com um S maiúsculo, que é curioso. Eu não sei se é isso que ele quer dizer, mas é isso que eu consigo depreender do que ele diz, né? É isso que me serve para esse contexto, porque para mim, nessa pesquisa, quando se fala em espectro, se fala em algo, ou espectro ou imagem, né? Nesse caso, em algo que é pré-condição de se poder falar de uma ontologia. A ontologia é só um efeito disso. A ontologia é quase como um efeito de refração, sabe? A gente tem primeiro uma luz variante, e aí, quando você congela essa luz, você tem uma ontologia. Seria mais ou menos isso. Uma imagem variante, o congelamento dessa imagem, a fotografia dessa imagem é o ser, o dado ser, né? Não no sentido de um ente, mas dado ser, dado sentido de ser de um mundo específico. Né? Mas, agora, no Luduenha eu teria que investigar mais. Teria que investigar mais. Bom, obrigado, Maurício. Então, fiquem à vontade para perguntarem e tal.
É interessante essa sua observação de que essa mutabilidade do Luduenha é bom para ele, mas não para nós. Ah, é boa porque ele pode publicar bastante, né? O cara, É, todo mês o cara tá escrevendo um livro novo, eu já desisti já. agora vai escrever uma tese sobre, né? Não, até para escrever artigo. Eu que sou produtivo com artigo, eu já tô pifando, eu já não tô escrevendo mais como eu escrevia antigamente. Eu tô passando pela minha crise de meia-idade agora. E o Luduenha não, o Luduenha é mais velho, o Luduenha tá quase com o cabelo branco já. Se bem que eu tô também, mas ele tá mais, né? E o cara tá. É Ele não para, ele não minha para. nossa. É Não, todo dia e eu ele, sigo ele no e Instagram, ele né? E todo produz. santo dia é assim, um post com uma imagem de um livro dele, de manuscrito, falando, ó, tô terminando um livro novo. Pô, assim fica difícil, né? Ele está terminando não um artigo, um livro, né? Sempre ele está terminando um novo livro. É, ele já, inclusive agora ele já, quer dizer, eu não li as obras atuais dele, mas ele já largou os espectros, já. Terminou aquela Sim, pentalogia que ele fez e agora ele tá em outra. é, Lançou um livro agora sobre Leonardo da Vinci, sei lá. maluquice, né? É. Bom, gente, alguma pergunta, alguma observação? Temos, teríamos mais uns minutos, É caso que vocês também tenham. foram 3 palestras, né? Então eu acho que as perguntas vão se esgotando, né? O pessoal já vai fazer, já Sim. fizeram muita pergunta, então chega uma hora que não tem mais. Bom, gente, eu vou. Então, acho que podemos encerrar. Agradeço novamente, Maurício, a tua disponibilidade. Você poderia ter aceito fazê-lo apenas um encontro, teve a generosidade de fazê-lo em 3 encontros. Eu sei que isso dá trabalho, mas eu acho que é interessante também porque é um modo de você organizar a própria pesquisa e daí também avançar a conclusão, mesmo que pontual, de algumas ideias, ter textos para publicar artigos. No- As tuas apresentações mostram o quanto a tua pesquisa é empenhada, rigorosa, profunda, e quanto ela é bem feita, e que bom que você esteja fazendo essa pesquisa aqui junto com a gente aqui no programa de pós em filosofia na UEL. Enfim, gente, então na próxima quinta-feira, então, nós teremos o nosso último encontro, palestra com Ana Luísa Colli, o título da palestra, Porque Falta Filosofia, a Fenomenologia, ou Fink e o Esquecimento do Mundo. Então, convido, sim, A sua palestra não vai mais acontecer? não, porque aí na quinta-feira seguinte eu tenho uma banca. E Hum, aí já as pessoas já estarão preparando a ceia de Natal quase, né? De como a gente vai fazer no próximo ano, primeiro semestre, aí eu no próximo ano eu deixo o que eu apresentaria agora para a primeira apresentação em março, né? Então, uhum. próxima semana encerramos. Muito obrigado. Bom final de semana antecipado, já começa amanhã, mas hoje já terminou o dia. Nos vemos então na próxima quinta. Muito obrigado, hein? Deixa eu concluir a gravação aqui.